Lasso, então, tu calma, mas suna tamonra. Ok, vamos fazer a prece de Manjushri juntos? Lama dan gombo jeje jambal yang la cha cha lo kanji lo du tim ni tin da ni da nam da rab sa vi chi ni tuen guen chi shin si ji ni ji tu ga le bang ji Kandai sibe tsera mari mentom tungai jisiri Chutsu kun lai buji tarze yen lai tuju yang den so Druk taran che do nyemo nilo Leji cha do zhe jing Mare mense tungai nyugu chinyen chunze raldi nam dene takchen saju tarse yenden lunzoi nyalse tuheku chutai chutan chunin jende Dale mense jambai yang la rabdu du Arabazana di Marabazana Marabazana di 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 Zenden Jenjen Kenra Senki Talun Timur Mumba Rapsane Katan Tenju Shunglu Tobai Lodu Pobe Nangwa Zaltu Sun Kangce Tawar Deba Jungsen Tiwar Denayang Gombo Jamyan Tenini Kingmen Baryan Tongwar Shu Ningje Chimbo Zude Ningmen Shen Songne Malam Chimbo Nga Jeta Beka Da Nga Tsente Chitmendo Denpa Tukje Jen La Gu Cha Ca Masam Jume Shira Paurun Jen Ma Jen Meka Nam Jen Ngo Ni Sosorang Yishi Juye Wa Dusum Jawe Yum La Gu Cha Ca Yin So Ne Peme Dongpo La Jawe Nam Zhong Rang Ju Lun Yi Tu Zenzo Beje Yun Den So Par Wa Peman Ju Nen Da Lu Be So Ru Jong Lu Ben Lu Du Arya Dewa Tang Tong Me Yin Yan Chong Lang Chu Ji Zhang Yun Den We Da Sha Ji We Ji Xiao Jian Zhu Chung Ni Nam La Gu Cha Ca Wa Min Chu Ji Yin Ji Po Dan Ne Dusum San Ji Kun Ji Ngo Ni Rang Sum Chu Gu Ngo Sum Den Ze Be Zawe Lame Shab La So Wa De Da So Zwe Lam Na Chu Lan Ju Gun Ju To Pa Po Wa Chin Ji Lo Ho La So Ta Nam Ju Kyun Ten Shu Wa Na Shin Chen Ten Sui Gi Chu Du Shu Na Ani Tai Be Sim Je Tam Je Ani Tungal Gi Ne Le Tar Wa Cha Bi Chi Du Ni Ani Sherba Nyingbo Gi Ani Ta Peja Te La Thasam Chi Gi Sambe Gi Kulong Di Ngon De Sha Ku Re Como de costume, lembrando todos vocês, temos que dar surgimento na bodhicitta, na mente da iluminação, pensando que estamos nos engajando no estudo do texto A Grande Perfeição, com a intenção de ajudar todos os seres sencientes a se iluminarem, se liberarem. 다 가진 거란저 다 롭종 제사기 참되라 아니 졸람지 값수 똥니 시절지고네 냠렌치단 콜라 쉬브라. Ok, na última vez paramos no ponto em que estávamos conversando sobre a vacuidade em 4 partes, a prática da vacuidade no caminho da acumulação. 아니 다 가진 배 당부 디 수라니 똥니 시절진 버지 송라. Na última vez, conversamos sobre a forma
descrita com a vacuidade em 4 partes. 수크랑 나와나 신체네 ngo taksinchena minyepa suktonba nire sunra. A forma, mesmo que ela apareça, mas se investigamos a forma, veremos que ela é vazia. A natureza da forma é vazia e não seremos capazes de encontrar a sua natureza, a essência da forma. Tene tongba ni imbe topji tene tendel ki tsuldu suk nang chogi yoatela tongba ni sukso sunra. Ok, então a forma, enquanto aparência, mesmo que ela seja vazia por natureza, ela pode aparecer por conta da natureza da interdependência. Então, assim, a primeira linha diz: forma é vazia. Tene digechela sukdang tongba ni nite ngo chikba imba thoba tate imba chik sunra. Ok, então a próxima linha fala sobre a forma e a vacuidade como a mesma em natureza, mas diferentes em identidade. Tangaranzo suk ki tongba ni maingen ki tongba ni shenbaji tsana digiyo mare. Ainda assim, não encontraremos a vacuidade que não seja forma. Não encontraremos vacuidade em nenhum outro local que não seja forma. Temos que encontrar a vacuidade na forma. Tene tongba ni te surang ki tongba ni mainsuna tehan digiyo mare. Tongba ni te sukora rang ki tongba ni maina digiyo mare. Então a vacuidade, ela tem que ser a vacuidade da própria forma. Tentila ngaranzo shungchombo nangla pe dinde sungore. Pe na dulgi jikwa, mi jikla dulgi shenang yonte kapsula, o duru langche mindu lamna, langche meba teki dulgi jikwa di ma pangtu marwa. Tena chik tongba ni shen jik tsalne, suk tongba ni mayinba shakso na, teki nganzo zimba de chwe tuyo mar. Ok, nos tratados, normalmente são oferecidas analogias como: se temos medo da cobra, não podemos nos livrar do medo da cobra dizendo que não há elefante ali. Se dissermos isso, não seremos capazes de nos livrar do medo da cobra. Da mesma forma, a vacuidade, o significado da vacuidade, temos que encontrar na própria forma. Não devemos procurar o significado da vacuidade em outro lugar, fora da forma. Ta kanche nganzo chwe tamje, chwe korangi ngote, tongba nimba yak chiki imba hago songwaina, te chwe tamje la zimba am shenba di shikyongdu, tene nganzo kordegi namja tamje le taldu ra. Ok, então se somos capazes de ver todos os fenômenos como vazios por natureza, suas naturezas vazias, então seremos capazes de abrir mão das fixações que temos sobre os fenômenos. Wala stadi kwa la kazin gongdu shiba nangshin ra, tappe tega nangshin du te shindu ra, te nganzo chorwa dushe duje namshe chasang yang, te tongni shijo ki, te rikwa de chane, tongba nimba chik ngeshe chongtu ne nyamle nangko re sungure. Ok, como nessa analogia, como conversamos na última vez também, como a forma, todos os outros agregados, o agregado da sensação, o agregado da percepção, das formações e consciência, todos esses outros agregados também devem ser vistos como vazios por natureza. Ta digi chal tene sharipu se yangja, tiwa tangi sharipu ra, an chere seki sharipu se yang, böne ra. Ok, então a próxima linha é de novo a pergunta. 샤리풀 파쿠이베 티워바 Namju nganzo sharipu ki papa chere seki tiwa tangi ra, tene papa chere seki yangja, sharipu sta nyewe seki böne yangja chik sungi ra. A próxima linha começa com a invocação do nome do Shariputra
pelo Avalokitesvara. 다 공도 쉐바 김전 대답해나 대답해나서다 Então é dito assim, Shariputra, 다 드네 말라 쪼딩도 통남 이시기 안 동만이 아니 간제 짐바탈네 냠는 낭당 찍순 그래 dessa linha em diante, fala sobre a compreensão da vacuidade do caminho da visão. 아니 딜라 되는 간저 사모 기대 양 사모 동반이 된다 계기 줄로서 사모 기대했으면서 그래 Essa forma de falar sobre a vacuidade do caminho da visão é chamada também de as 8 profundas vacuidades. 드네 사모 기대인디양 아니 된다 짜위찰라 dü나 가진 슈반나치 남들 고숨 생이와 뭐 동반이 규 세마 메바 듀 멤버 메바 소연시와 디나나 dü네 소연 그래 듀 멤버 메바스 멤버 rewa Então, essas 8 profundas vacuidades, esse significado pode também ser visto em 3 pontos. 뭐 동반이 나시 메바치 Esses 3 pontos são: a essência é vacuidade. Então, a causa é a ausência de características. Então, o resultado é a não expectativa ou aspiração. Então, esses são os 3 pontos. 다 디나나 빼자코라는 순다 최담제 동반이데 체니 메바 소연 디측니 되기 뭐 동반이 순 그래 Ok, então a linha no texto diz: todos os dharmas são vazios e eles não têm características. Então aqui está falando sobre a falta de características. 다 최담제 거랑 신기 동반이 차대결에 순 동반이 있어 Ok, então aqui a linha que diz que todos os dharmas são vacuidade, o que significa que todos os fenômenos são vacuidade por natureza. 다디 가진 슈반나시 다 우메 저기 람토쇼 니슈나 최담제 민잠 딱바잠 송다 운접잠 두두바레마도 제나 미니바티 따동만 용어 쓴 거라 Ok, aqui também é a visão mais elevada da Madhyamika, em que diz que todos os fenômenos são meras designações ou meras imputações. É o mesmo desse ponto, que é dito nesse ponto. 다디 동반 임베 뭐 동반 임베 좀센 쪼우디 가르스나 디가서 최담제 거랑기 동반 이거라 센이 두비 말해서 센이 메바 A razão pela qual todos os fenômenos são vazios por natureza, essencialmente vazios, é que eles não têm característica. Eles são ausentes de característica. 남중 하나도 최세겐디 덴바 유에베기 툭첼라 센이 당 오지 자그와 De forma geral, quando tentamos definir a existência de um fenômeno, vamos tentar definir, pelas suas definições, sua essência, sua natureza. 된 담바 땐라바베 리과 되기 딱 신체나 뭐당 센이 세겐디 메바레 소리 Mas se analisarmos todos os fenômenos através do raciocínio que investiga a verdade última, então encontraremos que todos os fenômenos são ausentes de essência e característica. 테니 센이 되라 테라 소소기 두모 마인 비센이다 지 센이 메바 스니 쓴 거고 Ok. A essência da característica é dividida em duas.
a ausência da característica comum e a ausência da característica incomum. 벤당가라서 중화시라 소소소소 기체니라 매 자신 색바 주 렌칭 셔와 라서베 소소소 기체니라 디랑 기체니 송그레. Por exemplo, os 4 ou 5 elementos, todos eles têm suas próprias características. Por exemplo, o fogo tem a característica de ser quente e a água tem a característica de ser úmida, de ter umidade nela. 티니 지 체니데라 테니 메타와 임바 아니 균데기 남샤 임바스 연구로 알아. E a característica comum de todos os fenômenos é a impermanência. Todos são impermanentes. 원래 다 딘데기 체니라 서바 딱신잖아 ngola 요마레 송그레. Mas essas características, se analisarmos a partir da investigação do que é último, não encontraremos nenhuma dessas características. 다 대가나신 다 디기질라 칙시도 마케바 마각바 디마메바 디마다 자와 메바 송인 디 칙시디기 테니 규체마 메바 세뚱그레. Ok, em seguida, ser não nascido, ser não cessável, ser não manchável ou maculável, não ser livre de ser manchável ou maculável. Esses são alguns pontos que explicam o ponto da causa, de ser ausente de característica. 남중가란조 ngobogi nambaji shaosona 당보당 타마선 디네 샤그로와 당부 깨두 딘디끼리 타만 각도 디네 가르스나 당보다 타면 남셔시 연구로와. Ok, de forma geral, quando percebemos o fenômeno, veremos dois aspectos do fenômeno. O aspecto do surgimento e o aspecto da cessação do fenômeno. 다딜라 티고수 최탐지랑시 내룩텔라 테니 깨와 당가바세겐디 두비오 마레 송그레. Ok, ainda assim, quando olhamos o todo, a essência verdadeira, todos os fenômenos não são verdadeiramente nascidos, ao mesmo tempo que eles não cessam verdadeiramente. 다디 마케바 임비 출디 가지가나 조금마 귤라 줘봐 dorji생마 기텐스 값수 아니 다도 개바로 줘요 뒤돌아 삼로 담고 그래. Ok, o não nascimento, o fenômeno não sendo nascido, conversamos nas nossas aulas anteriores, quando conversamos sobre os grandes raciocínios madhyamika do esplendor Vajra, a investigação da causa. Naquele momento, conversamos em detalhes sobre todos os fenômenos não sendo nascidos. 타고 깨거라 만용나 때콜라 가바스나 용마라 쳐서 마각 마하소. Se eles não nascem de partida, então claro que não há cessação. Não há nenhum fenômeno que esteja cessando. É por isso que é dito aqui, não tem cessação. 다도 선호 당도 가서 직디시기 마케바 마각바 세겐디 코르바 세겐디 춘닝올라 줍만용와. 은 코르발레 데바 또 코르바 세겐 줍만용와 세겐디 다 고할레난 디기리. Também, a partir desses dois termos, pontos, não nascidos e sem cessação, também podemos entender toda essa existência cíclica como não estabelecidas por suas próprias naturezas. 테니 디기질라 당아도 냥을 데바 셰바디양 토베여와 디마 메바 차야 요레스네. 근데 요 말에서 춘이 코로나 당분이 디마 코로나 요 말에서. Ok, então em seguida os próximos pontos, não maculado, não livre de máculas. Se pensamos
que paz, ou nirvana, é livre de máculas, então é dito que não existe esse tipo de coisa que seja livre, que não seja maculado e ao mesmo tempo não seja livre de máculas. Tene timatan chalwaya yungu mara. É claro que não existe nada que não seja livre de máculas. Tadi gyumje shidiki ani chue tamje tongmani imbala ta gyutsema meba sti dubure. Então esses 4 pontos explicam que todos os fenômenos são vazios por natureza, ou ausentes de características, livres de características causais. Tadi dila tene tiwa meba tang kangwa meba ho sunga tigi ntiu memba meba ki tonda tuen yungure. E então, na próxima linha, eles não são deficientes, eles não são completos. Isso explica o resultado. Em termos de resultado, eles são livres de aspiração. Tanganzo jidang tiu sene za yundi kasu gyöndang chalwe chachida yundin tobe chachila tiu shagirwa. Normalmente, quando afirmamos que há um resultado, afirmamos de 2 formas. Um resultado com qualidade, Gyöndang tenpa chida yunde gyöndang chalwa chida yundin toba chila shagirwa. Gyöndang chalwa gyön meba chakpa tang yundin toba. Ok, então afirmamos que há resultado de 2 formas. Uma forma é o resultado livre de pré-definições. Então, outro resultado é o resultado com qualidade. Di indita ngaranzo chunyi ki nelu la samlo tangna ani chunyi nelu tela tiu gune samlo tangna ani gyön meba chaye yorewesne yomares ra ani yang yunde mangro sardu ne yorewes tiang yomares tiesa gyön tiwas na ma nyungro chaye ani yunde yang nembe jaye ro shi kangwa ro yang teba di shaye la so tinde kan yomares. Ok, então se pensamos, contemplamos sobre a natureza última da realidade, em termos de resultado, que é livre de aspiração e expectativa, então é dito que a natureza última do fenômeno, quando é dito que não é deficiente, não é uma coisa que falta alguma coisa. Não temos que adicionar nada a isso. Ao mesmo tempo, quando diz que não é completo, significa que a natureza da realidade é completamente perfeita. Não temos que... Não é que o fenômeno precisa ter algo adicionado a ele. Laso ta tini ngaranzo ta chugi neluk tela tangbuni koran kyön koran medu tini kyön dan talwa tang. Ko tangbuni koran ta ngo koran rangshingi madubi indi ta tela yang yunde sardu neme laso kayan gogo yomare. Ok, então, porque a natureza da realidade é perfeita desde o início, é pura desde o início, então não precisamos adicionar nada a ela, não precisamos remover nada dela, é completamente perfeita da sua forma já. Ta di zo chunigi rangshin tongmani la samlo tanga yore. Ta kunzob tendelgi wangto chena tini salamgi namsha yunde mangyungi kebar tino shakchu gore. Ta chuni korang la yomare su kwa linguda. Contudo, essa é a perspectiva a partir da verdade última. A natureza da realidade última, perfeita por sua própria conta. Mas a partir da perspectiva da verdade convencional, no caminho podemos ver o fenômeno
com diferentes graus, níveis de qualidades e identidade. 다 ngaran sogi 다 duru tongba ni dila samu jeding ni ko ko ni shigir so di da tonglam mi shi ki tongba ni ngonsum du to yung du ta samu kegi rangchi na tembe ko ni choni lo ngonsum du shugo. Ok, então aqui as 8 profundas vacuidades é a forma de vermos a verdade última a partir do caminho da visão. A partir do caminho da visão, estamos vendo todos os fenômenos muito claramente, com muita clareza e sem enganos. Estamos vendo esses 8 profundos aspectos da vacuidade. 다 choni la ngonsum du sibi kapsula ta yul jengi namsha thamje shik ane redok thamje dan tal ta namdok thamje le debe ngodi sonyo gutro. Ok, então quando vemos a vacuidade diretamente, claramente, então estamos livres dessa dicotomia, dessa percepção dualística entre o objeto e o sujeito, ao mesmo tempo esperança e expectativa. 남중 알아서 율율진기 남샤지 샤용디 뭐당 규당 제우군 남샤 샤오라 다 사무 제된디기 뭐 동반이 규자마메 제우 멤버 임바된디 랑싱이 마주바 랑싱이 동니 임바직 다 살부송인 거래 뭐 동반 알아서 율율진기 남샤티 때나 바비온디 가서 뭐당 규당 제우 남샤군이 샤오라 다 율율적인 남자 탐지를 대바 인비기 줌셀라 전 사모 제된데 뭐 동반이 와 규체만 매바 두매바 매균네 랑싱 마두바 임바시 템베 나용고다. Ok, normalmente quando vemos as coisas com a percepção dualista, objeto e então sujeito, então classificamos as coisas em categorias, como a identidade da causa e efeito e assim por diante. Contudo, quando vemos as coisas além da percepção dualista, então nós estamos vendo as coisas além dessas categorias da essência do fenômeno, então a causa do fenômeno, então o resultado e assim por diante. Então estamos vendo além de tudo isso. 당연한서 동반이 기념년 쉐바한테 락동 기념년 지리가 쏟아 뭐당 규단 되고 가야 많이 봐 똥상이 지금 단 냠바샤고 숨을 쏘대. Ok. Normalmente, quando contemplamos no significado da vacuidade ou praticamos Vipassana, o insight especial, então devemos ser capazes de ver a cognição vividamente conscientes, atentos à cognição. Ok, isso é chamado a união entre a vacuidade e a interdependência. 당연한서나 가진 슈바나시 거르베 싸워든 남도 차이디 된 남도 기념보지 남도 때는 되게 막된 남도 매봐 춘이 와 되네 조절돼 된거 님부들. Ok. Como a raiz do samsara são as emoções aflitivas, negativas, a nossa tarefa principal é removermos todas as emoções aflitivas, não darmos surgimento às emoções aflitivas, mas permanecermos na natureza última da realidade. 다디 간주다 갈래 검기 때 야르 차그마들 남상치 연구마라. Contudo, temos que progredir gradualmente. Não podemos imediatamente nos tornarmos mestres na compreensão do significado da vacuidade. 다들 쌤 똥상이 디갈 다 냠내 샤이디라 날 업종 난거래 냠내 난거래.
De outra forma, temos que treinarmos em permanecermos na natureza da mente, que é vazia e ao mesmo tempo vividamente cognoscente, vividamente consciente. 라서 다 드링 지나지지 샤나다 좀전 가실 때네 시라시 등면도 Pararemos aqui hoje. 제 캐난 버티데 둔다지라 지나 찍마데 마 돈낭 첨부지는 고대라 텐진데 마수나 yap면 제사 먼저 sabje 마동 잠나당 주스 제가 숙도사. Como todos vocês estavam esperando, e ao mesmo tempo a aula é apenas uma vez na semana, não fui capaz de dar uma aula inteira, mas meia hora. sabje 마동 잠라. Yeah. Pelo menos começamos um pouco e não ficamos completamente sem aula hoje. 라서 때는 간저 다 모았으나. Ok, vamos fazer a dedicação juntos. 장주 샘조 렘보인지 마제 바남 티규르지 개바 냠바 메바야 공네 공도 벨와쇼 소남디 탐제 세바니 톱니 예베 다나 밤제네 개가 나침 발라인 초바이 시베 졸렌 로완 돌완쇼